Amém? Amém. Senhor nosso Deus, Pai, Deus amado, Deus querido, nessa manhã, Senhor, queremos te agradecer pela tua presença, queremos te agradecer, a Deus, pela oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, de aprender a tua palavra. Abre, Senhor, a nossa mente, nosso entendimento, manifesta, Senhor, o teu poder, ó Pai, nessa manhã, neste lugar, Senhor, sobre as nossas vidas, nos prepara, nos capacita a cada dia, Senhor, diante da tua presença. Abre os nossos olhos diante, Senhor, as revelações da tua palavra. Manifesta, Senhor, o teu poder para a glória do teu nome. Permanece conosco. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Paramos aí então na folha de número 9 da postura de discipulado de obreiro. Nós paramos aí no tópico do batismo. Foi isso, né? Glória a Deus. Dentro desse contexto aí, batismal, qual uma dúvida? A gente viu que hoje a maioria das igrejas em si impõe algumas condições para o batismo. Mas nós vimos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele impôs apenas uma condição, que foi crer. Crer no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E a partir daí é que a pessoa vai começar uma novidade de vida, ela vai começar a ser transformada. Então eu não posso exigir que essa pessoa já tenha algumas condições, porque é a partir do batismo que começa o novo nascimento. Então eu tenho que entender que existe um tempo para essa pessoa amadurecer, para ela crescer. Então o primeiro ponto para que ela se batize é a decisão de crer e confiar que Jesus vai lhe proporcionar essa nova oportunidade de vida, uma vida nova, uma vida diferente daquilo que ela vinha então vivendo. Certo? Vamos lá. Então agora o tópico que nós vamos entrar aí é o tópico da ceia do Senhor. Quando se fala em ceia hoje, generalizando, no contexto geral em si, o que pode impedir uma pessoa de tomar a ceia ou participar da ceia? Não ser batizado é um dos pontos. Você não pode então participar da ceia. Por quê? Porque falta um cumprimento, falta uma decisão. Ela falta se posicionar perante Deus. Quem não está reconciliado com Deus, a pessoa que está afastada não pode participar da ceia. Não estar em comunhão com a igreja. Isso é o próprio Jesus quem determinou. Certo? Essas condições estão imputadas na Bíblia Sagrada. Qualquer outra condição fora essa, não bíblica, é heresia. Certo? Então a igreja, quando diz que vai, olha, você não vai tomar ceia por causa disso, eu não vou com a sua cara. Às vezes o pastor tem diz, olha, você não vai tomar ceia. Mas por quê? Não, porque eu quero. Eu mesmo sendo pastor, eu não tenho essa liberdade diante de Deus para impedir você de participar da ceia. Tanto que o próprio Jesus ensina, e depois Paulo segue o ensinamento, 1 Coríntios 8, dizendo, eu recebi do Senhor o que também vos ensino. Que o Senhor Jesus, realmente, ele conta toda aquela história, mas ele diz depois, dizendo o seguinte, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele era o pastor. Ele podia imputar algumas condições, você não pode, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí você veja se está em condições de participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. Assunto hoje, às vezes a gente vê as pessoas ministrando a ceia, para falar acerca da ceia, aí agora esse pão vai se transformar no corpo de Jesus, e o suco vai se transformar no sangue de Cristo. Na verdade, na Bíblia não diz que essa transformação ela acontece, ela vai representar. Esse
fosse assim, nós nos tornaríamos carnívoros, né? Morder a carne de Jesus e beber o sangue. E não foi esse o propósito que ele nos ensinou, né? Isto, ou seja, esse pão agora vai representar o meu corpo em ti, porque isso tem uma representação espiritual, né? O pão desde o tempo antigo representa força, representa vigor, representa, olha, eu conto com você para continuar aí nessa peleja. Nós vimos aí pessoas quando estavam na guerra, quem estava lá atrás, né, da família, ou até mesmo alguém que se compadecia daqueles que estavam na guerra, enviava, né? Pão, enviava vinho, enviava queijo, isso era um sinal de que a pessoa lá estava mandando um recado, dizendo, olha, eu acredito em vocês. Eu confio que vocês vão vencer essa guerra aí para nós, né? E o que Jesus está fazendo conosco é exatamente a mesma coisa. Está suprindo as nossas necessidades espirituais. Estou mandando força, estou mandando vigor, estou mandando aquilo que você precisa para continuar de pé, para continuar lutando, para continuar firme na minha presença. E da mesma maneira, o suco de uva, né? O vinho tem a sua representação de alegria, de esperança, de cura. Porque o vinho também era usado para fazer remédio, né? Pastas, como hoje pomadas, né? Mas naquela época era assim uma pasta, certo? Assim como tinha de figo, tinha também, né? de uva, mel. Então, além de ser um símbolo de prosperidade, de alegria, também é um símbolo de cura, de restauração, certo? Então, o que Jesus está dizendo para nós? Qual é a tua necessidade? Está atendendo todas as nossas necessidades, de A a Z, né? Todas as vitaminas que a gente precisa para permanecer de pé, firme e forte na presença dele. Ele nos concede isso através do quê? Da Santa Ceia do Senhor. Ok? Então, ao ministrar a ceia, a gente precisa ter aí, então, esse cuidado, né? E entender e compreender que isso é uma representação, né? De que, de fato, a força que o Senhor ele envia para nós, nós estamos recebendo através da Santa Ceia, que a cura que o Senhor trouxe a nós estamos a recebendo aí pela Santa Ceia do Senhor. É um momento de reflexão e arrependimento pessoal de cada um. Às vezes a gente quer despertar o arrependimento do outro, a gente quer que nasça o outro, reflita, que o outro veja, mas às vezes a gente se esquece que nós também estamos debaixo dessa ordenança. Para quê? Para refletir, para meditar, para continuar o quê? Refletindo naquilo que Jesus passou e padeceu no meu e no seu lugar. Então a ceia é apenas um memorial. O pão é pão mesmo e o vinho, né, que é o suco de uva, é suco de uva mesmo. Mas a partir de horário, eles vão representar o corpo e o sangue de Jesus. Porque aí você fala assim, isso agora vai se transformar em sangue de Jesus. Isso aqui agora vai se transformar em corpo. Aí tem um Tomé lá no meio, ele vai participar da ceia, vai dizer que, né, vai dizer, não, mas isso aqui não tem gosto de sangue, isso aqui não tem gosto de carne. Tem uns Tomézinhos por aí. Né? Quer dizer, não, mas eu não estou sentindo nada. Tem, você acha que não tem, não? A pessoa já vem para a igreja procurando motivo. A pessoa já vem para a igreja procurando motivo para não voltar de novo. Né? Porque hoje em dia é assim que as pessoas já vêm. Né? Já vem procurando motivo para não voltar. E aí quando se depara com esse tipo de coisa, mas a Bíblia diz assim, mas não é assim. Mas a Bíblia está errada, mas foi o homem que escreveu. Por quê? Por conta dessas coisas que necessitam de uma interpretação e de uma visão espiritual para ver. E para enxergar. E a pessoa vem e se depara com uma coisa dessa, está vendo? Vocês confiam na Bíblia? Vocês são de bobo, porque a Bíblia foi escrita por um. Olha aí, cadê? Vocês vão comer agora o corpo de Jesus? Vocês vão beber o sangue? É isso que ele quer. E quem nunca se deparou com esse tipo desse por aí? Eu já encontrei alguns, né? Não foi um nem dois, não. Foram alguns. E conta disso que qual é o sangue? O sangue de Jesus é vermelho, igual qualquer outro sangue. Né? Então, o vinho ele vai representar. É como se Jesus está dizendo, olha, eu dei a minha vida por você. É para no momento que a gente olhar aquele cálice, a gente lembrar que o sangue de Jesus foi derramado pela minha vida e pela tua vida. É um sinal de gratidão. É o cálice, tanto que ele mesmo diz, né? E isto é o cálice do Novo Testamento, que é o cálice. Um brinde.
Certo? Ele está dizendo, isso aqui é o cálice, isso aqui é a sua vitória. Quando ele pega a ceia, ele pega o suco de uva, ele levanta, né? E ele disse, e esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Ele não está dizendo, esse é o meu sangue. Esse agora é o cálice da vitória. Vocês vão comemorar que o meu sangue será derramado pela vossa vida. É isso que ele disse. Então, no momento que eu pegar o cálice, eu tenho que o quê? Eu tenho que saber que nas minhas mãos está o cálice da vitória. A comemoração de que Jesus garantiu a salvação a cada um de nós através do quê? Do seu sangue. Ok? Mas às vezes isso não fica claro na hora de pregar, na hora de ministrar. Uma que é um momento corrido, né? E às vezes a pessoa já não se prepara e chega aí, fala qualquer coisa, aí em vez de ajudar quem está ali e não tem entendimento ainda, acaba atrapalhando. Então, são cuidados que nós precisamos ter ao ler uma palavra inicial no culto de ceia, né? Ao dar uma saudação no culto de ceia, porque o culto de ceia ele precisa ser direcionado para quê? Para esse momento da Santa Ceia. Às vezes nós estamos no culto de ceia, a pessoa traz uma palavra, né? Às vezes é a palavra inicial, às vezes a pessoa leva a palavra para outro mundo, né? Acaba desvencilhando o culto, né? Porque às vezes a pessoa não está dentro do quê? Daquele propósito. Então, poxa, eu estou indo para o culto de ceia. Se eu tiver uma oportunidade, o que eu vou falar? Algo relacionado a ceia, algo relacionado a Jesus. Para quê? Para que o ambiente seja propício a quê? A manifestação do poder de Deus e trazer a reflexão das outras pessoas a quê? Ao momento da Santa Ceia. Porque senão aí faz aquela bagunça toda, depois vai tomar ceia, a pessoa não está naquele. Né? Às vezes a pessoa não teve um bom dia. Essa pessoa não teve um tempo de sentar, de refletir. E você, tendo essa oportunidade de ler a palavra inicial, de ter uma oportunidade durante esse culto, você vai ajudar essa pessoa a refletir, vai ajudar essa pessoa a parar, a meditar no que ela vai ser participante do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Então, o que ele diz? Fazer isso em memória de mim. É um memorial. Você não vai crucificar a Jesus de novo e nem vai sentir lá o gosto do seu sangue, mas é apenas para que a sua memória seja refrescada e refletida acerca desse ponto. Ok? Esses pontos de comunhão com a igreja foi o próprio Jesus quem determinou para que a ceia fosse assim derramada sobre a mim e sobre a tua vida, que a ceia assim fosse compartilhada conosco, através do quê? De um momento de intimidade e comunhão com o corpo do Senhor. Vamos ver aqui a Santa Ceia em que o Senhor Jesus, ele ministrou. A gente costuma, na ceia, ver lá 1 Coríntios 11, mas aqui em Lucas 22, nós vamos ver o momento em que o próprio Senhor Jesus, ele partilha a ceia com os seus discípulos. Lucas capítulo 22, o verso do 14 ao 20. Está escrito aí. É chegado a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que pudesse padeça, porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse: tomai e reparti-os entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Verso 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Vamos lá. Quem ministrou essa ceia?
Jesus. Mas ele está dizendo, receba o meu corpo e receba o meu sangue, mas ele já tinha morrido. Entendeu? Pegou. Por quê? Porque esse sangue que ele está dizendo não é o que eu nas suas veias. Essa carne que ele está dizendo não é a sua carne materializada, mas sim a presença dele sobre a nossa vida. Ele estava falando de já entrando no mundo espiritual. Tanto que alguém, quando vê Jesus ministrando a ceia, a Bíblia vai dizer que depois os fariseus dizem, mas quem é esse? Versículos antes aqui, você vai ver os fariseus perguntando, mas quem é esse? Para dar a carne dele para a gente comer. Porque ele está achando que ele é. Porque não entenderam o que Jesus estava dizendo. E infelizmente hoje ainda tem pessoas que têm esse tipo de pensamento. Sim, a gente hoje escutando isso parece um absurdo, mas não é, está aí. Teve gente que quando Jesus está na missa diz, quem é esse? Quem está pensando que é? Quem vai beber o sangue dele? Está achando que ele é quem? Para a gente comer a carne dele. Quem está pensando que ele vir falar isso para a gente? Porque não compreendeu que aquilo que Jesus vinha falando e dizendo era virado, né, para o reino espiritual. Então, há essa necessidade da gente espiritualizar e materializar as coisas diante dos olhos daqueles que não têm o pleno entendimento da virtude e da presença de Deus. Ok? Isso não é assunto para discussão. A ceia do Senhor é para quem é batizado, para quem está em comunhão com a igreja e com os seus irmãos, né? Ou seja, para quem faz parte do corpo de Cristo de fato. Okay? Uma pessoa que é dividida, uma pessoa que está entre os átrios aí da presença do Senhor Jesus. Ok? Vamos lá. Dentro desse contexto aí ainda de ceia, tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui todos que estão aqui já ajudaram, né, servir a ceia, já tem uma noção, né, de como servir, como auxiliar e como ajudar na ceia. Sim? Tranquilo. Né? Então é um ponto que a gente não precisa entrar. Vamos entrar aí agora no ponto de dízimo e oferta. Né? Um ponto que hoje gera não discussões, mas gera conflitos ainda de igreja para igreja, de pessoa para pessoa, porque muitos já não querem mais estudar, muitos já não querem meditar no assunto. É mais fácil eu acreditar naquilo que eu escutei o outro falar e eu acho que é uma verdade porque me favorece, então eu levo isso adiante. Né? Tem pessoas que não têm o costume de dar o dízimo, mas às vezes ajuda com mais do que seria o seu dízimo. Mas isso é válido? A pessoa está cumprindo uma obrigação bíblica? Não, ela está desrespeitando uma ordenança dada por Deus. Ela não está cumprindo. Eu dei a mais do que aquilo, mas não está fazendo a responsabilidade, um compromisso com que o Senhor Jesus, ele daria. É a mesma coisa do camarada dizer, olha, eu não vou casar com você não, mas eu vou ficar com você de segunda até sábado. No domingo é folga, é livre. Você não está assumindo um compromisso completo. Da mesma maneira, a pessoa que faz esse tipo de coisa, você não assume um compromisso que é seu, você não pega para si aquilo que foi lhe dado como uma ordenança pelo Senhor. Mas infelizmente esse é o pensamento de alguns. Outros usam aquela velha desculpa. Mas o dízimo está no Velho Testamento. Tá, mas lê o Novo que está no Novo também. Que nós vamos ver aqui. Mas a desculpa que eles usam é não, porque está lá no tempo de Moisés, está lá no tempo. Nós estamos no tempo da graça, mas Jesus no tempo da graça mandou a gente continuar obedecendo a lei. Foi isso que ele ensinou para mim e para você. E nós precisamos entender aí, primeiro, que dízimo é a 10ª parte dos nossos ganhos. Não é 9, não é 11, não é 18, não é 20, não é 30, são 10%. Foi aquilo que a pastora falou ontem. Mas o que ganha muito é 10%. E o que ganha pouco é 10%. No final, vão todos fazer a mesma coisa, vão contribuir com o êxito. Às vezes a pessoa confunde, quer um dar mais ou dar menos. Não, é 10%. É a mesma coisa da parábola dos talentos. O outro usou como desculpa. Não, senhor, mas não tinha 10. Foi fácil ele multiplicar. Ele tinha 5, foi fácil ele multiplicar para 10. Eu só tinha 1. Deus falou, pode ver que você tinha a mesma condição do que tinha 5. Era para você multiplicar só mais 1. Você não precisava multiplicar 5, você só precisava multiplicar
que era a mesma proporção, né, de um para o outro. 100% é a mesma coisa. Ah, porque o de lá tinha mais, eu tinha menos. Jesus disse, essa desculpa aqui não vai rolar não, meu amigo. Porque se ele tinha 5 e ele fez mais 5, você não podia fazer no mínimo 2. Certo? E com o dízimo é a mesma coisa. As pessoas usam essa desculpa. Ah, mas eu ganho um pouquinho. O pastor ganha mais do que eu. Não. Ah, pastor, Peniel. Deixa para fulano e vou dizimar não, porque o meu é tão pouquinho, vai fazer diferença. Deixa para quem dá mais. Entendeu? Né? Tem gente que pensa assim. Pode falar. Você está falando aí, está gerando aqui um negócio que na minha cabeça. O de se deixar para você falou que você dá mais do que a presidência disso. Sim. Mas é uma questão de responsabilidade, de não querer mesmo ter compromisso. Se Sim. der hoje eu faço, se não der eu não faço. Entendeu? Aí trazendo as coisas que você vê como o Cristo brasileiro, ele faz tudo bem feito, dizendo que vou reparar. Que eu lembrei agora da pensão alimentícia. Você vê o valor que ele dá? É 30, 23%, se eu não me engano, independente se você ganha 10 mil ou ganha 1.000, é 33% de pensão. E aí a pessoa tem aquela responsabilidade de dar. Sim. Se a pessoa não der, ele dá assim, tipo, hoje eu vou dar tanto pro meu filho. Ah, no mês que vem eu não vou dar tanto. Esse ele não tem responsabilidade. Aquele que todo mês ele dá aquilo que foi, né, aqueles 33%, ele tem a responsabilidade de todo mês ele dá. É igual as coisas do budismo. Você sabe então, é uma responsabilidade que você tem aquele compromisso todo, né? Tudo aquilo que você tem aquele compromisso de dar. Se você deixar por conta, não vou obedecer, então eu dou quando eu quiser. Sim. Se der, se sobrar, ou dou mais, ou mesmo é. O Senhor já deixou como uma responsabilidade mesmo para nós, para a gente ter esse compromisso, essa fidelidade, né? E hoje, nós vamos voltar no assunto do dízimo, mas hoje, em relação a dízimos e oferta, qual que é a diferença entre dízimo e oferta? Porque tem gente que fala assim, não, mas eu sou dizimista, eu não preciso dar oferta. Ou tem outros que dizem assim, não, eu já dou oferta aqui, não preciso ser Você não vai dizimista. acostumar a igreja mal, não, dando Tem dinheiro. uma diferença? É verdade, você vai dizer, A oferta é um não, sábado, vai né? achar que Você eu dá tô... por amor, né? Você te dá o desejo de você dar. Entendeu? Então, dízimo, eu estou cumprindo uma ordenança, é a minha obrigação. Ah, mas Deus está vendo eu dar o dízimo, Deus vai me achar que eu sou maravilhoso. Não, você está cumprindo a sua obrigação. Eu vou chamar a atenção de Deus porque eu estou dando o meu dízimo. Não, você está cumprindo a sua obrigação. É a mesma coisa que você chegar no trabalho, bater lá a sua carteirinha e ficar do lado do relógio esperando o chefe passar e dizer, parabéns, você chegou. Não. Se você não for fazer o seu trabalho, meu amigo, não vai adiantar você ir lá e só passar ou taxar. Certo? É a mesma coisa. É a mesma coisa de falar assim, eu dou o dízimo, então eu só apareço na igreja uma vez por ano. Eu vou lá e mando, né? Não precisa ir, não precisa. Agora, a oferta é um sinal de gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida. Poxa, Deus está me dando condições, eu estou arcando com o meu dízimo, Deus está abençoando a minha vida, agora eu vou dar uma oferta. O que é isso? O meu sinal de gratidão a Deus, é o meu bezerro. Antigamente os garotos faziam online, não matavam, era de graça aquele animalzinho? Não, aquele animalzinho eles cuidavam, eles alimentavam, eles tinham amor por aquele animal. Hoje a gente não precisa mais matar bezerro, a gente não precisa mais matar bode, cabrito, nada disso. E como que a gente oferta, como que a gente mostra o nosso sacrifício a Deus? Tem o mesmo preço, tem o mesmo custo, certo? Poxa, eu vou, em sinal de gratidão a Deus, Senhor, eu vou ofertar ao Senhor. Mas vai doer no bolso, vai para doer mesmo. Não tinha dó, se você criar lá, o bichinho estava vendo um monte, né? Pessoas morrendo porque, é o meu animalzinho. Tem gente que tem amor por isso, e naquela época era assim. Deus não queria que eles pegassem um animal do vizinho e matassem, não, tinha que ser o seu. Tinha que ser o que você tinha amor por ele, que você tinha criado, que você tinha cuidado. Não podia ter mancha, não podia ser aquele que você vê lá capengando, não, tinha que ser perfeito. Aí hoje não, eu vou ofertar aquilo que não vai fazer diferença. Então isso não é uma oferta, você está dando esmola. A não ser que, todo culto eu dou uma ofertinha aqui, uma ofertinha ali, mas esse não é o desejo de Deus. Antes que você dê uma oferta só, no mês, mas que seja uma oferta, aquilo que vai fazer a diferença. O que a gente faz hoje? As igrejas, infelizmente, às vezes
a gente acostuma as pessoas a dizer, a ofertar, é rápido, todo a pessoa vai, né, e dá uma moedinha de 5 reais, 10 reais, 2 reais, 1 real, que seja. Mas aquilo ali não tem aquele sentimento de, né, estou ofertando. Antes fosse uma oferta no mês, mas que fosse uma oferta. Aquele sentimento de, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Aqui está o meu sacrifício. Eu acho que a confusão na cabeça das pessoas é essa, que o dízimo que vai fazer, que vai mostrar o seu agradecimento a Deus. É o dízimo. E a oferta não. É totalmente contrário. Totalmente contrário. O dízimo é o cumprimento de uma obrigação. A oferta é um sinal de gratidão a Deus. E por que às vezes a palavra do Senhor diz lá, nos fala, trazer os dízimos e tal, atrás do tesouro e depois fazer prova de mim. Porque a pessoa traz o dízimo e já vem cobrando a Deus, achando que está fazendo mais do que a obrigação. Quando de fato não. Não é. Porque está trazendo uma coisa, Senhor, Deus olha assim, meu filho, você está fazendo mais do que a sua obrigação. Quer fazer prova de mim já? Faz sua obrigação direito, faz aquilo que depois a gente conversa. Né? Mas infelizmente isso ainda é assunto que muitas pessoas às vezes não compreendem. Justamente por falta de ensinamento. E porque não quer aprender, né? Que nem no caso aqui mesmo não tem me ensinado, não aprende quem quer, quem não quer fazer o que eu sou raro. Eu estava lendo ontem e eu vi que tem uma passagem, eu acho que é 1 Coríntios 9, que fala assim, que aqueles que vivem da obra, que estão no sacerdócio para cuidar das coisas de Deus, vivem e devem viver disso. Porém, não é um motivo para as pessoas arrancarem a lã das ovelhas, que é o que acontece hoje, né? Mas que é devidamente destinado a isso, para a obra, para a caridade, para a coisa, e para aquele que vive em prol disso. Mas aí entram os dois extremos. Aí a pessoa fala assim, não vou dar não, porque tem gente abusando, não é para eu esbanjar. É para eu sobreviver. Ele fala assim, não era para eles sobreviverem, não para eles viverem uma vida regalada, de luxo, de riqueza, não. É para você se manter dentro daquele padrão e dentro daquele padrão você dá ainda para os demais. Mas quando ele é ensinado, como está sendo ensinado para a gente automaticamente já faz tudo para você e precisar estar, sem precisar estar. Porque a gente já aprendeu, a gente sabe que é isso e sabe para que é. Então a gente é uma alegria. O meu papel é o quê? É ensinar e despertar em você esse sentimento. Eu não preciso ficar aqui cobrando ninguém. Eu vou dar um exemplo. Teve uma época em uma determinada igreja aí, nós conhecemos, não consigo falar, né, que a gente surpreendeu, só que estava de uma maneira assim que ele não ensinava, a gente não teve esse ensinamento aqui, mas estava uma coisa assim da gente sustentar a igreja. E assim, no dia que não dava para fazer cumprir com aquilo, com os gastos lá da igreja, jogava culpa em nós, assim, a igreja vai fechar, faz vocês que não manteram aberta. Aí teve uma época que correu um carnezinho lá dentro, com um preço determinado para se comprar um carro para essa igreja. E muitos, eu mesma fui uma. Mas aí, eu acho que teve pessoas que depois não teve condição de continuar pagando carnezinho. Nossa, isso gerou assim uma coisa assim que magoou as pessoas, quer dizer, não quis saber da situação da pessoa, não ensinou, porque o carro é necessário, muito necessário. Então vamos orar a Deus para que Deus abençoe essa igreja que vai ter condições. Mas o irmão Tiago vai ter a obrigação de pagar o carro e eu ando todo dia para comprar esse carro. Né? Aí, porventura, que nem foi o que aconteceu, essa igreja até fechou. E se tivesse comprado um carro? Ia vender, ia partir depois. Ia ficar para a obra, o carro não ia. Então as pessoas na hora que começaram a dar, elas não estavam mais nem dando com amor, não estavam dando com aquela, sabendo que tinha necessidade, elas estavam sentindo. E aí Deus não abençoa, por quê? Porque o sentimento das pessoas que estão contribuindo não é o mesmo. E às vezes daquele que está recebendo também não é o sentimento de ter aquilo ali em prol da obra. Então o próprio Deus já vai já trava. Outra coisa que é desconfortável é, tipo assim, eu vou fazer uma lista e colocar bem na entrada da igreja de quem dizima e de quem não dizima. Isso aí causa um mal-estar naquele que... Todo mundo vê, né? Porque às vezes eu posso estar dizimando, aí aconteceu de eu ficar
ficar desempregado, passar por um momento de aperto, né? Ah, adoeceu alguém, a gente apertou, as coisas apertou, acontece para todo mundo. Aí seu nome sai da lista lá. Entra na lista dos credores, dos devedores, inadimplentes de Jeová. Imagina, as pessoas falam, não, eu não vou lá não, porque senão não está na lista. Não se bica, aí um tá arcando com os dízimos da igreja e o outro não. Aí o cara fala, chega no outro e fala, ó, mas eu tô dizimando, e Mas você? não precisa ninguém saber, você concorda? Além de quem mexe Não em devia nem estar aqui, Você é extremista pra lá, a Tânia não é. A irmã José é uma só da oportunidade porque é mais capacitada. Aí a Tânia vai dizer, ela só dá pra ela porque ela ela só gosta mais dele, porque ele Deixa eu entregar porque ele dá o dízimo. Não é nem dar o dízimo, mas... Vamos lá. Dízimos e ofertas são ordenanças do antigo pacto, contudo debaixo da nova aliança. Tornam-se uma expressão voluntária de adoração e submissão a Deus. Se a pessoa fala assim, mas eu sou adorador, mas não oferta, não cuida, não dizima. Que adoração é essa? Que eu não tenho amor pelo lugar, pelo ambiente em que eu venho buscar a presença de Deus, que eu não zelo por isso. Como se eu não cuidasse da minha casa, não lavasse uma luz, não varresse no chão. Eu não estou cuidando daquele ambiente que é meu, eu não tenho amor, não tenho carinho por aquele ambiente. É a mesma coisa da casa de Deus. Poxa, e como que eu quero que Deus abençoe? Se Deus está dizendo, não é fiel no pouco, não está cuidando do que eu tenho, como que eu vou multiplicar, como que eu vou abençoar? Infelizmente é o que acontece. Então, entregar o dízimo é um ato de fé. Eu não digo doar ou dar, está entregar. Por que entregar? Porque não é meu. O dízimo é uma parte do nosso salário que não é nosso, ela já é de Deus. Ele já nos dá para provar a nossa fé. É o que ele fez com Abraão. Você quer o Isaac? Quero, toma o Isaac. Agora me dá de volta. Aí não, Deus, peraí, o Isaac já me deu, o Senhor já me deu. É a mesma coisa. Ele nos dá o Isaac e depois ele pede de volta só para provar a nossa fé. Ele tomou o menino de Abraão? Não, ele não deixou o menino com ele. É a mesma coisa que ele faz com o dízimo. A gente dá e depois ele mesmo retribui a nós. Ele mesmo devolve para nós. Ele mesmo abençoa. Ele multiplica o nosso. A gente tira aqueles 10% e abençoa a obra. Deus vê lá de cima e diz, não, ele devolveu Isaac. Vou honrar, vou abençoar. Ele vai lá e multiplica aquele 9 em 99. Aquele 9% que ficou com a gente, ele multiplica em 99%. Porque Deus ele vai te honrando, Deus ele vai te abençoando. De fato, que às vezes você não sabe nem como. Se for para explicar, a gente nem sabe. Tem uma coisa que as pessoas falam, é tudo meu, meus bens, minha vida, minha casa, meu não sei o que, não sei o que. Gente, a gente nasce pelado, não traz nada para esse mundo. Quando morre não leva nada. Se pudesse levar. Eu queria saber qual que é a história de alguém que nasceu com roupa, com casa, já nasceu ali, ó, já saiu da mãe. A prova é tanta que todo mundo nasce do mesmo jeito, pelado e chorando. E tem que chorar. 28, 20. Né? E ainda, quando morrer, ainda tem que ir. E a terra, nem a terra come as roupas. Nem a terra quer as roupas, não é verdade? Ainda fica aí. Jó foi um que compreendeu isso. Jó era rico, cheio de riqueza, cheio de tudo. Quando ele compreende que a riqueza dele não ia poder mudar a situação dele, mesmo depois de tendo perdido tudo aquilo, não era aquele motivo da sua real felicidade, ele vai e declara isso. Aí ele precisou perder tudo para ver. E infelizmente, hoje, nos dias de hoje, ainda tem gente assim, que às vezes Deus precisa permitir ir no fundo do poço para perceber que não são as coisas materiais o motivo da alegria, que não são as coisas nem os recursos que vão nos trazer os benefícios em que precisamos, mas a presença de Deus na nossa vida, constante, forte e eficaz, é o que vai fazer a diferença para os nossos dias aqui sobre essa terra. Ontem, quando a gente saiu daqui, que a gente ficou, os meninos já tinham até tudo bem, ficou só eu e o Thiago, a gente estava assistindo os depoimentos que estavam passando. Por incrível que pareça, estava falando justamente disso, das riquezas que não preenchem. Pessoas ricas que alcançaram fortuna, com a fama, com ser sociável, com ter muito dinheiro,
e a pessoa mesmo falando em vídeo que descobria que passava a viver pro trabalho, aqui chegava uma hora que ficava, sabe, eu tenho que fazer aquilo ali, porque se eu não fizer eu não vou me manter mais. Foi um ritmo tão grande naquilo ali que não consegue mais frear. E quando freia e quer parar, porque o corpo não aguenta, a mente não aguenta, entra em pico de loucura, a pessoa fica em depressão, morre. Eu falo, não. Um dos caras que a gente viu lá falando, ele é um daqueles que não gosta de Deus, que fala que Deus não existe, que é como tudo que é de Deus. Ele falando que ele descobriu que tem tudo e Não tem não nada. tem nada. Falando, eu descobri que não mudou nada em mim. Ele vira Tô do esse mesmo traço jeito. do Ou tô próprio pior do que eu já estava. Ele falou, eu estou pior do que eu já estava. E assim, ó, o semblante lá no chão. Acabado. A pessoa descobre que virou um escravo dele. Virou um escravo. Aí quando descobre muitas das vezes já é tarde, né? E tem que fazer para se manter, né? E tem que continuar fazendo senão. Conheço pessoas assim que vivem só para o trabalho. E não vive. Tem tempo Não só vive, para não trabalho. vive. Não tem vida, não é uma vida. Aí se vem, se chama pra ele, não tem filho. Tô brincando, vai É o fazer famoso semblante que dá aí, mas já morreu. Agora pro trabalho, se for trabalhar todo dia, trabalho, você também dá um dinheiro. É um sorriso falso, é uma alegria falsa, é tudo falso. Livro do Gênesis, capítulo 28. Você está achando que Deus vai cobrar o dízimo de mim, de você? A ordem já foi dada. Gênesis 28, verso 10. Vou ler esse aqui para a gente adiantar e depois vocês vão ler abaixo. Gênesis capítulo 28, versículo 10. E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs na sua cabeça por travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo o topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor se apresentou a ele em cima daquela escada, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, e essa terra em que estás deitado, eu darei à tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao oriente, e ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, até o sul, e em ti, na terra, na tua terra, as sementes serão benditas, todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei, até que tenha feito tudo em que te prometi. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Você viu em algum momento aí Deus falando para Jacó: eu vou te abençoar, mas eu quero o dízimo de volta? Em algum momento você vê Deus falando isso? Não, Deus falou o quê? Eu vou te abençoar. Onde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar por herança, vou abençoar a tua semente. O que é isso? Os filhos dos teus filhos serão abençoados. Em momento nenhum Deus pediu dízimo para Jacó. Deus não cobra, Deus não pede o dízimo para ele. Aí a gente vai ver agora, depois que ele levantou, que ele entendeu que Deus estava ali naquele lugar, ele viu a necessidade de se posicionar com Deus, porque ele viu que ele fala: poxa, Deus está me abençoando, e o que eu estou fazendo? Deus está me honrando e eu não estou fazendo nada. Mas aqui, Jacó, irmão, ele não tinha nada. A mochila que ele estava trazendo da casa dos seus pais, que ele saiu fugido com medo de morrer na mão do seu irmão, Saul, o que aconteceu? Ele veio fugido, Esaú mandou tomar as coisas dele, né? O soldado vai lá e toma aquilo que ele estava levando, porque vai tentar matar ele, ele foge. Para isso ele larga a mochila para trás e vai sem nada para o deserto. E aqui ele sem nada. Aí no verso 20 ele vai e faz um voto, sem salário, sem ter como cumprir. Ele vai e faz o quê? Um voto a Deus. A gente costuma dar aquilo que sobra.
Aquilo que, eu já paguei todas as contas, já tirei o dízimo, já fiz assim, ó, agora eu vou fazer uma oferta. Agora faça. Olha aqui o verso 20. Leu 20, 21 e 22. Pode ler alguém. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, se me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo por quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele mesmo chama a responsabilidade. Se o Senhor cumprir na minha vida isso que o Senhor me prometeu, se o Senhor verdadeiramente for comigo, assim como eu vi que o Senhor foi com meu pai, certamente, de tudo que o Senhor me der, eu vou te honrar com os dízimos, ou seja, com a 10ª parte. E assim ele fez, e assim Deus honrou. E aquele que saiu um dia fugido dessa terra, igual um mendigo, sem nada, a Bíblia diz que ele volta depois, cerca de 15 anos depois, o quê? Com a sua família, as suas esposas, filhos, volta com empregados para aquela terra e com bênçãos de sobra para abençoar os olhos do seu irmão. A Bíblia diz que ele manda ainda na frente dele as bênçãos. Então, essa daqui é a parte do Velho Testamento que o pessoal usa que tem feita, é essa daqui. Uma das, tem mais. E aí, onde é que tem aqui o pessoal fala que foi no Velho, agora não é mais? Tem na Bíblia falando? Não tem que eles usam para lá, porque era no Velho, é antes de Jesus. Não, mas Jesus também então, falou. para eles, o que vale é essa. Para eles assim, não tá? vale mais. Está lá atrás. Mas É foi como ele se que eles. falou, Mas Não, tem, É como mas se tem eles Levítico arrascassem o também. Velho Testamento. Tem aonde? Tem Levítico também, se não me engano, é Mas vamos Levítico passar, 27. vamos passar. Tem no Novo Testamento, tem no Velho Testamento, tem profeta. Né? Mas porque a maioria dos assuntos que tratam disso estão no Velho Testamento, né? O povo usa isso como desculpa. Mas está lá atrás. Mas não tem nada a ver, mas tem. Porque no Novo Testamento Deus também colocou. Em Malaquias, uma das últimas vezes em que se fala de dízimo no Velho Testamento é aqui, em Malaquias. Malaquias 3. Vai lá em Mateus aí, volta um pouquinho. O pessoal gosta de jogar isso aqui no Velho Testamento, né? Para eles nada está no Velho Testamento. Vale. Então você não está recebendo não, que o pagamento é do mês passado, não pode deixar para lá. Né? Você está recebendo, você está recebendo do mês passado, então pode largar para lá. Então, Provérbio 3, do 7 até o 12. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de voltar para ti? Ou seja, eles estavam dentro da casa de Deus, né? Estavam lá se alegrando, e agora Deus vem, olha, se vocês voltar para mim, eu também vou voltar para vocês. Se vocês tiverem compromisso comigo, eu também vou. Aí eles olham e dizem, Senhor, mas nós vamos voltar para onde? Nós já estamos dentro da sua casa, estamos aqui. O Senhor não está nos vendo? Aí Deus vai e entra no ponto do assunto em que ele estava falando. Roubará o homem a Deus? E aí eles ficam todo mundo sem entender. Né? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. É aquilo que eu disse. Essa pessoa está fazendo mais do que aquilo, mas não está tendo como uma obrigação. Faz uma vez sim, 10 não, faz quando quer, faz quando dá. Deus está dizendo, está me roubando. Vocês estão metendo a mão no meu bolso e estão tirando fora. E Deus olha para eles e responde, fala, não, Senhor, peraí, como é que pode? O Senhor é dono do ouro da prata. Aí o verso 9, com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Eu disse, eu estou falando com todo mundo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova. Então, o que Deus quer? Que esses recursos, esses dízimos, essas ofertas tenham para sobejar na sua casa. É para sobrar mesmo.
Dízimo na casa do Senhor, oferta na casa do Senhor, não é para chegar e ter para pagar as contas e acabou e está todo mundo no sufoco. Não, ele mesmo disse, trazei, porque tem que haver mantimento na minha casa, tem que haver sobra. Para quê? Para socorrer o pobre, o órfão, o necessitado, aquele que precisa, para atender a necessidade dos irmãos. E depois fazer prova de mim. Depois de quê? Depois que você cumprir a sua obrigação, é só nos dízimos? Não, ele falou de dízimos e oferta. Aí a pessoa dizima e já quer ir lá bater na porta e dizer assim, e aí, estou dizimando, o senhor já está, mas está faltando alguma coisa. Quer fazer prova de mim? Ela diz assim, nem cumpriu ainda a sua responsabilidade. Ah, mas o senhor disse que tem que dizimar e fazer prova. Estou dizimando, sim, mas tem que ofertar também. Mas eu já sou dizimista, mas aí já é demais. Calma aí, pastor que vai ficar rico nas minhas custas. Eu achei que a 1 Coríntios 9 mesmo fala assim, ou não diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante, de comer daquilo que está plantando, né? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais juntamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Ou seja, para entender isso, eu entendi certo. Aí quando fala assim, participa do altar, está falando Quem trabalha. Quem Quem trabalha. trabalha Aí entra lá Quem vive para a obra. entra lá em Número 18, 30. É uma coisa que completa a outra. E aí depois entra onde? E ele leu Malaquias, que rouba, que o povo rouba. Aí depois entra lá em Provérbio, que a gente tem que dar a primeira parte. Aí depois entra em Deuteronômio. ainda que seja para isso, para quem está na obra, ainda que seja para manter, não está errado quando as pessoas jogam. Ainda que seja, não está errado. Aí a gente pensa assim, antigamente a obra era feita simplesmente dentro do templo. O templo, né, que o sacerdote vivia lá 24 horas. E hoje, e depois de Jesus falou assim, ó, vão. A partir de hoje, a obra não fica mais aqui, vão. Os que trabalham estão fazendo por aqui, mas se você fazer fora do meio, você não Aí ele fala pode assim, trabalhar. você não leve saquetel, não leve nada, vá do jeito que você tiver, mas porém quando você chegar lá, já vai ter um algo preparado para você. Vamos só fechar aqui o pensamento, que está aí, 1 Coríntios está aí também. Não precisa anotar, está aí na sua postura. Vamos seguir o pensamento, de repente não se... Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E só depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Não é o pastor, não é a pastora, não é o presbítero, não é o evangelista, não é o diabo, é o Senhor quem está dizendo. Aí Deus ele vem se responsabilizar agora comigo e com você. Se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que vos advenha maior abastança, Deus está dizendo. Se vocês fizerem isso e eu não abrir o céu para derramar bênção sobre a vossa vida, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, da vida e do campo, e não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, uma terra que tem para abençoar, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, eu vou me comprometer em abençoar vocês a partir do momento que vocês andarem na minha presença conforme eu tenho chamado vocês para andar. Em outro texto a Bíblia vai dizer, o Senhor diz, sabe por que vocês estão plantando e não estão colhendo? Sabe por que vocês vão lá, trabalham, o dinheiro não dá para nada? Porque vocês estão sendo infiéis a mim. Lá em Ageu, a Bíblia vai dizer que o Senhor chama a responsabilidade deles para voltar a cuidar do templo. Em Provérbios, lá que a pastora leu, capítulo 3, vai dizer que as primícias são do Senhor.
que a primeira parte, né, a gente costuma dizer o dízimo, mas o dízimo, mesmo sendo a 10ª parte, ela tem que ser tirada primeiro. É primícia. Ah, mas é o que sobra. Não, não é o que sobra, é o que sai primeiro. É primícia. É 10%. É a última porcentagem, mas ela tem que sair primeiro. Ela tem que ser para a honra e glória do Senhor, senão não é sacrifício, né? Se não é resto, se não é sobra. E não é essa a vontade nem o desejo de Deus para a minha vida e nem para a tua vida. Hebreus capítulo 7, verso 4, o que vai dizer lá, dentro desse contexto? Então, já tem base aí para quem sair desse ensinamento aqui, para ler e ministrar a palavra de dízimos e ofertas. Todos aqui têm condições, né? As irmãs aí principalmente, né? Andressa, Breno, a pastora tem aí o seu suporte, mas, né, para quê que não está estudando? Para levar isso adiante. Tem gente que não sabe. Tem gente que tem essas pequenas coisas do 7, capítulo 4 ao 9. Às vezes, né, na sua compreensão, vai ficar mais fácil para a pessoa entender, porque a pessoa já tem aquela repúdia. O pastor está falando, ele quer dinheiro, vai para o bolso dele, coitadinho, né? O bolso tem nem fundo, né? Já está tudo que tem que ir, já chega, já vai para onde tem que ir, e pronto, e acabou. Hebreus capítulo 7, verso 4 até o verso 9. O que está dizendo aí? Pode ler. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm a ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Segura aí, vamos continuar lendo. Então aí já entra o ponto lá de 1 Coríntios que a pastora leu, né? Aí a Bíblia está dizendo que aquele em quem ele é ordenado a receber os dízimos, ele também tem que pagar o dízimo. Não é porque ele está sendo beneficiado com aquele recurso que ele vai deixar de pagar. Por quê, pastor? O que era o dízimo? Antigamente o dízimo era tirado das colheitas, né? O povo não recebia salário físico. Então, daquilo que eles plantavam, eles tiravam a 10ª parte e ofertavam. A Bíblia diz que os sacerdotes, os levitas, eram ordenados a cuidar do templo e das coisas do Senhor. Então esse dízimo ele era repartido, todos traziam dízimo, esse dízimo era repartido entre eles, né, os sacerdotes e os levitas que cuidavam do templo. Esse dízimo era repartido entre eles. E deles também, a Bíblia diz que eles também tinham a sua porcentagem para dizimar. E assim ninguém ficava sem recurso, né? Esse dízimo ele vinha nessa escala, né, de abençoar. É nesse ponto que a pastora diz, porque o próprio Deus ordenou que assim fosse, que eles fossem cuidados, que eles fossem zelados, por quê? Por essa dizima. Porque Deus orientou eles a cuidar extremamente da sua casa, que eles não trabalhavam, né? Trabalho secular, que nem nós hoje, a gente tem trabalho, a gente tem a profissão, naquele tempo não. Eles eram ordenados a cuidar da casa e do templo de Deus, dedicados, todavia, a buscar a Deus e interceder pelo povo. Ok? Verso 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Verso 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Quer dizer, o 8 não. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele que se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebem dízimos, pagou dízimos. A Bíblia diz que, da mesma maneira hoje, mas eu vou abençoar essa pessoa aqui, não, você vai abençoar isso aqui, essa pessoa daqui para ali, ela também vai morrer, mas a obra que você fez, ela vai permanecer, esse ensinamento ele vai ficar. Eu estou investindo aqui, mas amanhã eu não vou estar aqui. Tudo bem, mas seu filho, você não sabe amanhã onde vai estar. Amanhã você vai estar contribuindo para a porta estar aberta, para que a palavra alcance os seus filhos, alcance os seus netos, alcance os seus bisnetos, até a volta do Senhor. Então a Bíblia está dizendo que às vezes a pessoa tem o quê? Não, mas eu vou ajudar aqui, daqui a pouco eu tenho um plano de ir embora de São Paulo, e aí vou abençoar essa igreja, a igreja vai ficar aí abençoada, eu vou ficar na... Não, Deus está dizendo, isso aí não é problema seu, faz a sua
parte, honra e abençoa, porque aquele que recebe dízimos, a ele também é ordenado dizimar. A ele também é ordenado fazer essa ordenança. E a própria igreja, né? A igreja que tem filiais, a própria igreja ela tem que dizimar. Né? Ela dizima lá para a sede. E a sede tem que assim proceder desses recursos e não pode deixar faltar também nas igrejas pequenas, que é o que às vezes não acontece, né? Mas a ordem de Deus é essa. Né? As igrejas abençoam a sede com os dízimos, e esse dízimo depois ele tem que voltar para aquelas que são menos beneficiadas, aquelas que estão, né, capengando, aquelas que estão precisando, aquelas que não conseguem se manter ainda, mas às vezes não tem esse cuidado, né? As pessoas só querem, não manda para cá porque é nosso que a gente quer. Às vezes é mais fácil mandar fechar as portas. Infelizmente, mas a ordem de Deus é essa, para que esse dízimo ele gire e abençoe não só a casa, né, como as pessoas que estiverem necessitadas de nosso bem, as pessoas desempregadas, as pessoas que estiverem enfermas, né, um custo de remédio, uma coisa desse tipo, a gente poder estar ajudando e orientando, certo? Então, dentro desse contexto aqui, a gente já viu aí a palavra do Senhor falando de dízimo lá no Velho e no Novo. E que é a ordenança de Deus, que aqueles que vivem do altar, né, o próprio Jesus, ele chega a dizer, Paulo ensina depois, que digno é o obreiro do seu salário. E quando a Bíblia diz isso, a Bíblia não está dizendo só do salário monetário, né, mas dos recursos e benefícios de viver entre os irmãos, de ser cuidado, de ser apacentado por aqueles que estão ao seu terreno. Ok? Ainda tem a parte de Levítico 27:30 que fala que quando nós dizimamos, a gente não pode ir lá e tirar de novo. Porém, o sacerdote ele pode mexer e dizimar. Ele tem a liberdade para dizimar daquilo para fazer a obra ela se expandir. Porém, a gente vai lá, eu vou pegar 5 reais emprestado. Você dizimou, está dizimada, não pode ser mais tirada. Né? Que eu vou tirar daí que dá o dobro. Vou tirar só 5. Mas já se quebrou inteiro. Primeiro de Crônicas, agora a gente volta lá no Velho. Primeiro de Crônicas, 29:11. Você que costuma reclamar do seu chefe, você que costuma reclamar da sua empresa, você que costuma reclamar da pessoa que está diante da sua vida aí no trabalho, onde você tira os seus recursos. 1 de Crônicas, capítulo 29, verso 11. Senhor, a magnificência, o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. Então quem é seu chefe? O Senhor. Se ele é o chefe do seu chefe, ele é o chefe do chefe do chefe do seu chefe. O seu chefe é o Senhor dos Exércitos. Então nunca reclame do seu chefe. Ele é o seu chefe. Ele quem mandou contratar você. Foi ele que assinou a sua carteira. Foi ele que mandou te chamar. Ele é o seu chefe. E riquezas e glórias vêm diante de ti. E tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Às vezes eu começo a reclamar. Esse serviço está acabando comigo. Eu não sei. Eu estou reclamando do quê? Eu estou reclamando de que Deus não está fazendo aquilo que Ele prometeu fazer na minha vida. Porque se é Ele que me deu o serviço, se é Ele que me dá força, se é Ele que cuida de mim, eu estou dizendo que Ele não está fazendo o serviço dele direito. Né? Deus nosso. Te damos graça e louvor no nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo de ti e da tua mão nós devolvemos. Ou seja, está dizendo, né, ele reconhece, dizendo, Senhor, quem somos nós que podemos te dar alguma coisa? Porque tudo que nós temos vem das tuas mãos, e para as tuas mãos a gente devolve. Então quem sou eu que eu posso dizer assim, eu estou abençoando a casa de Deus? Você está sendo abençoado, não sabe? Porque é Ele quem te dá.
Certo? É a mesma coisa que a gente faz com o filho, né? A gente põe, quer dar uma oferta, a gente pega do bolso, dá para o filho vem. Às vezes nem sabe quanto que custou, né? Aquilo ali, mas ele vai lá e oferta, só com aquele sentimento de eu ofertei. É o que Deus faz com a gente. Coitado de nós. Se não fosse Ele para pôr no nosso bolso, para a gente poder ofertar, nem isso a gente tinha. E às vezes a gente não tem essa consciência, mas a pessoa fala, eu estou ofertando, isso está aberto porque se eu sair, eu quero ver. Eu já vi consequência. Se eu sair, eu quero ver como é que fica. Você está achando que você é o mantenedor da casa de Deus? Não sabe de nada, inocente. Quem mantém a casa é ele que é o dono, é ele que cuida, é ele que faz. E se ele que é o patrocinador, não investir, coitado de nós. Não é os esforços do pastor, não é os esforços da pastora, não é o nome da igreja, é o Senhor que sustenta e que supre não só a casa dele, mas a vida de todos nós que estamos envolvidos aí nesse processo. Você vê como a gente é como criança mesmo, né? A gente dá uma moedinha na mão da criança e vai lá, põe na mão. A criança, Deus faz a mesma coisa com a gente, põe na nossa mão e a gente vai lá, Senhor, hoje eu podia oferecer. Eu ofertei 50 contos. Coitado. Deus colocou lá. É a mesma Às coisa. vezes fala pra mim pro Denilson, tia. Dá uma. Aí eu vai pedir pro Denilson. Não, mas Deus faz com a gente. Não, e é engraçado que a gente aos olhos de Deus, somos tratados como criança. Mas a criança, na verdade, ela fica numa alegria quando a gente põe uma moedinha que seja na mão dela para ofertar, não é verdade? Se for uma nota, eles ficam felizes, mas se é uma moeda, eles ficam com alegria. Quando é um monte de moeda, então, só para dizer que tem um monte. Diz que nem havia um vinho. Olha, tem um monte. Horrível. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor Deus nosso, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa no teu nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei, meu Deus, que tu provas os corações da sinceridade de graças, da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo se acha aqui, voluntariamente também te deu. Senhor Deus de nossos pais, de Abraão, de Isaque e de Israel, conserva isso para sempre no interno dos pensamentos, dos corações do teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, o meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos e os teus estatutos, para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado para o Senhor. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o Rei. Amém? Eu, para compreender a grandeza de Deus, eu disse: Senhor, conserva esse sentimento no coração deles, para que eles compreendam que se não fosse o Senhor que estivesse abençoando, eles não tinham. Que se fosse o Senhor que tivesse aberto uma porta, eles não teriam com que louvar e engrandecer o teu nome, nem te honrar e nem preparar uma casa para o Senhor. Porque Deus nos estipula valores. Ele disse lá, é 10%. Aquilo que você ganhar, você vai e retribui com a 10ª parte. Mas Satanás, irmão, ele coloca valores. Satanás, ele pede. Não sei se você já teve a oportunidade de estar dentro de um centro, espero que não. Mas a gente é obrigado, quando ele vai entrar para esse grupo, a gente vai estudar a palavra, a gente vai estudar a religião, a gente vai estudar algumas coisas, a gente é obrigado a estudar algumas coisas. E as ofertas aqui, Deus estipula valor de oferta. É aquilo que a oferta alçada é aquilo que Deus ele tocou no seu coração. Lá não. Satanás ele pede o vinho do mais caro, ele pede o cigarro do mais caro, a bebida da mais cara, o perfume do mais caro, para você pegar e largar lá na encruzilhada. Para ninguém comer, para ninguém usar, para ninguém usufruir daquilo ali. Ele pega o que é
seu e joga no lixo, né? Que é nosso, E a repreendido, mas oferta é pior, aquilo que a pessoa oferta, e as ofertas são de 2, 3, 5 mil para cima. Ele não vê pedindo um salário mínimo, aparece lá com 500 reais, eu estou A ofertando. oferta que você Vai vai bater dizer que era as vidas, Vai, assim, vai, eles sim, pegam sim. de criança. Pega da pessoa e joga no lixo. Deus não, Deus ele pega de nós para quê? Para que esse recurso seja para auxiliar outras vidas, para abençoar outras pessoas, Multiplica, né? para que seja. Para ser multiplicado. E Aquilo ali vai ajudar outra vida. E às vezes a gente fica medindo, né, força, fica medindo ali para não fazer. Mas não, o Satanás, quando ele entra para roubar, para matar e destruir, ele entra com força. Quando o devorador vem, ele não fala, eu vou comer de pouquinho, não. Ele começa ali devagarzinho, mas ele vai migrando de um lado para o outro. E a gente já estudou acerca disso, a gente já viu. Né? O migrador ele entra, ele pega e começa a beliscar aqui e ali, aí te deixa perdido, você não sabe se você olha por aqui, por essa área, por aquela, e ele já te desvirtuou. Aí ele começa a desbastar tudo que está ao seu redor. Mas que a presença do Senhor, que é eterna, que é viva e eficaz em nossa vida, venha nos fortalecer todos os dias, para que a graça, a presença e a misericórdia do Senhor venham crescer sobre a nossa vida a cada dia. O próprio besta mesmo, né? Se a gente for trazer assim para os olhos espirituais, mesmo esses que não praticam esse negócio aí, mas o próprio ímpio, ele dá as ofertas dele para Satanás sem perceber, né? Porque quando ele fuma, quando ele bebe, quando ele vai para a balada, ele está fazendo ofertando. Ele está ofertando além da vida dele, Gastando daquilo que não é bom. dele com as coisas que agradam a Satanás. Ele está ofertando do mesmo jeito sem saber. Sim. E se autodestruindo, né? Que aí depois o que vai virar? Aí depois, porque eu sou novo, eu tenho que curtir. Aí o diabo está lá só, né, o devorador entra, aí curte com a bebida, com o cigarro, vai. Quando fica velho, aí não dá para curtir mais. Não aproveita mais na mão, o diabo continua curtindo. O diabo continua curtindo, porque aí agora vai para o médico. Aquilo que não gasta mais com bebida, que não gasta mais com cigarro, que não gasta mais na balada, agora vai gastar com remédio. Agora vai gastar em viagem daqui para ali, indo para o hospital. Né? Por quê? Mas o servo de Deus não fica doente? A gente fica, mas Deus cuida. A gente fica, mas os remédios são baratinhos, tem tudo da farmácia popular. Né? Agora, vai ver remédio para câncer, vai ver remédio para quem está perdendo o fígado, para quem está perdendo os pulmões. Né? E, enfim, cirurgias. Vai esperar o SUS? Está morrendo. Não. Vai ter que investir, vai ter que pagar uma clínica particular, vai ter que se virar se quiser continuar vivendo. Né? Porque se não tiver a coragem de buscar a Deus e pedir misericórdia ao Senhor e entregar a vida a Ele para que Ele possa restaurar, aí, meu amigo, vai ficar difícil de permanecer de pé e continuar vivendo. Né? Ficou claro esse assunto entre dízimos e ofertas? Se alguém entrar e questionar você a partir de hoje, dizer, não, mas peraí, mas ele está lá no Velho Testamento, e aí? Aí a gente pega a Bíblia e diz, não, Bíblia, aí, plano de cabeça, não deve, dá uma segurada aí, vou pegar minha Bíblia ali, eu vou passar a mão ali numa apostila ali, a gente já senta para conversar. Por quê? Porque o próprio Deus nos ensinou assim. E se Deus me ensinou assim, meu irmão, eu não quero nem saber o que há, penso o que me pensa. Eu vou por aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada de Deus. E o Senhor Jesus, Ele vem manifestar em nós a tua glória, o teu poder e a tua presença. Que sejamos fiéis a Ele naquilo que Ele quer, naquilo que Ele ordena sobre a nossa vida, para que as bênçãos do Senhor sejam multiplicadas sobre a nossa vida. Bem, eu vou entrar no assunto de eternidade e a gente dá uma pausa porque o povo vai perder muito conteúdo aí depois, também já está dando mais horas, a gente dá uma descansada mais hoje, mas vamos fechar essa folha de número 9 com aí o ponto de equilíbrio, lembrando, né, irmão, que aqui é só esse estudo aqui acerca de dízimo, ele vai além, né? No estudo mesmo de dízimo e oferta, a gente vai entrar as desculpas que o povo usa, né? Enfim, todos, nós vamos pegar isso aqui de forma abrangente, né? Aqui são os pontos de equilíbrio, é só para mim centralizar você e colocar você no rumo, né, do que a gente vai ver lá na frente com uma proporção maior, tá vendo? Porque se a gente pegar esse assunto para destrinchar tudo de uma vez só, é muita informação para absorver e depois vai acabar gerando outras dúvidas em você. Então, é aquilo que eu falei, eu vou preparando
o caminho para que lá na frente a gente entre mais afinco aí nesses assuntos, ok? E quando se fala de eternidade hoje, será que isso ainda é assunto para discussão para algumas pessoas? Será que alguém ainda, em pleno século XXI, a pessoa ainda tem dúvidas acerca da eternidade, não compreende direito o que é isso? Ah, morreu aqui, acabou. Eu não sei, esse negócio de céu e inferno aí para mim não. Será que ainda tem gente ainda hoje, nesse presente século, que tem a mente ainda fechada para essas coisas? Demais. E será por que o povo não compreende? Esse é um episódio. Eu sei o povo de Deus, né? Mas o Espírito Santo, eu sei. Sabe por quê? O diabo tem as suas ferramentas para isso. E às vezes nós não usamos a nossa ferramenta, que é a Bíblia, a palavra de Deus, a presença de Deus, a oração. Às vezes, mas a ferramenta do inimigo está aí todo dia. Às vezes o crente sai da igreja, né, deixa a ferramenta guardada, aí vai fazer uso da ferramenta de Satanás. Pastor, o que é isso? Vai assistir uma novela hoje. O que fala? É reencarnação. Né? É tempo lá que a pessoa morreu e está por ali no meio dos vivos e dando conselho para os outros e influenciando no meio de quem está vivo ali. A pessoa que foi casada, a outra pessoa tem um relacionamento, daqui a pouco o espírito do lado fica no meio, deita ali no meio, fica aquela bagunça danada. E isso vai só confundir a mente. A pessoa já não se prepara, já não lê Bíblia, já não ora. Aí fica vendo esse tipo de porcarias nada por aí, isso começa a ser incutido na mente das pessoas. Hoje, todas as novelas que estão sendo lançadas aí, é coisa de espiritismo no meio, é coisa de umbandismo, é coisa de ritual satânico, e às vezes a gente chega num culto abençoado, a gente larga a nossa ferramenta e vai fazer uso da ferramenta de Satanás. E às vezes essa pessoa é uma pessoa que não tem a mente blindada, uma pessoa que não tem a mente estruturada, para gente que sempre está lendo, sempre está meditando, a gente olha, a gente já. Mas e quem não tem? Não é todo mundo que tem esse preparo, não é todo mundo que tem esse entendimento, não. Aquilo ali às vezes começa a mexer com o emocional da pessoa. Às vezes a pessoa perdeu alguém que ela ainda chora por essa pessoa. Às vezes a pessoa perdeu um ente querido e tem desejo ainda de ouvir a voz, de sentir um abraço. Aí senta ali e já começa a operar na mente daquela pessoa, começa a trabalhar. E a pessoa daqui a pouco começa a dizer, será que se eu falar me responde? Será que eu vou orar por essa pessoa? E aí começa a interferir e atrapalhar em tudo aquilo que a palavra e a presença. Ah, pastor, eu não creio não. Pois vai. Por isso que tem um monte se afundando, porque não crê. Por isso que tem um monte se afundando, porque não acredita. Porque Deus fala e não dá ouvido. Porque eu não sei se você sabe, mas o propósito da televisão, que ela foi criada, você sabe qual o propósito da televisão foi criada? Não foi para entretenimento. Não foi. Seja para indução. O propósito que a televisão foi criada foi justamente para a indução. Foi uma estratégia de guerra para eles treinarem os soldados, né? Para tirar o medo, para a tortura, né? Pegava-se o soldado do lado do outro povo, colocava ali na frente daquele equipamento e ficava repetindo aquelas imagens, né, de tortura, ficava dizendo, isso aqui vai acontecer com você se você não abrir o bico. Se você não contar onde é a sua base, se você não contar onde estão os outros. Né? Porque a tortura física, os soldados já estavam treinados para resistir. Cortar a ponta do dedo e tomar choque, eles já eram treinados para isso. Então eles não falavam. E uma das estratégias que foi criada foi essa. Começar a trabalhar na mente deles para que eles viessem falar aquilo que o outro queria. Para que viessem dominar a mente daqueles soldados. O que você acha que Satanás tem tentado fazer hoje? Mesma coisa. Dominando a mente de muitas pessoas. O que as crianças veem hoje? Você acha que as crianças querem ver desenho bíblico na televisão hoje? Você acha que as crianças pegam lá o celular, vai ver que nem antigamente tinha lá os desenhos bíblicos lá da formiguinha lá, como é que é o nome lá? Os bilinguidos. Você acha que você não vai querer ver isso aí? Moisés? Não, filho. Por quê? Porque o diabo já vai trabalhando na mente para quê? Para ir desvirtuando desde pequeno, já direcionando para outras coisas. Vai mostrando que cigarro é legal, que bebida é legal, que agredir o outro é certo, né? Falar palavrão não tem nada demais, isso aqui não é palavrão, aquilo ali não é palavrão,
vai o quê? Desvirtuando a mente. Pastor, você está falando que não tem que assistir? Não tem, mas você tem que saber o que você está vendo, o que você está assistindo e o quanto aquilo ali está te influenciando. Ah, isso aqui não tem nada demais. Tudo bem. Isso aqui para mim tá bom, mas o quanto isso tem te influenciado, o quanto isso tem movido você ou incentivado você a fazer aquilo que não é do agrado do Senhor. Uma das crianças, na terça-feira, a gente conversando sobre isso, crer, não crer, céu, inferno, essas coisas, uma das crianças falou assim que uma professora falou assim que o inferno não existia não, que não foi Deus que criou nada não. Como que ele sabia que foi Deus que criou tudo? Como que ele sabia? Quem ensinou para eles que foi Deus que criou tudo? Na escola. Aí outra criança que já tinha ouvido coisa parecida falou, aqui foi Deus que criou nada, Deus não criou nada não. Como você sabe? Aí eu fui na Bíblia com eles. Eu falei, quando alguém perguntar isso para vocês vão ler isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vocês vão decorar. Eu fiz eles fazer decoreba E se a criança não sabe responder aquilo ali? A criança não foi preparada para responder aquilo ali, ela vai passar vergonha diante dos demais. Você acha que na próxima vez ela vai ter coragem de dizer que foi Deus que criou? Ela vai sentar junto com os outros, vai dizer, vai pela maioria. Pegar do macaquinho. Aí falaram assim, é verdade, tia. Estão falando que foi do Big Bang. Eu falei, que Big Bang não? Eu falei, foi Deus. Vai lá em Gênesis, abre em Gênesis. E Deus criou o céu, a terra, tudo, e descansou. E tudo que tem lá é o exército que tem lá. Ele e só descansou. Ele só confunde a ordem dos fatores. Os Né? fatores, Foi depois do Big Bang? Foi. O que foi o Big Bang? Aconteceu? Aconteceu. O que foi o grande meteoro que bateu na Terra? Os patifúrios. O que foi? Entendeu? Isaías conta. Eu vi Satanás cair do céu como um raio e se espatifar na terra. Ele que era o príncipe das estrelas, ele que era o maioral. Eu vi ele se arrebentar na poeira dessa terra. Por quê? A Bíblia diz que quando Deus vem para criar depois do jardim, a terra era sem forma e por quê? Alguém já tinha caído, Satanás já tinha vindo de cara para cá. Já viu esse acidente de carro que bate, você não sabe o que é frente, você não sabe o que é costa? Foi o que aconteceu com Satanás. O acidente foi feio, o arrebento foi grande. É por isso que quando ele vem contra a minha e a tua vida, ele vem com toda a fúria, meu irmão, para a gente não ficar de pé. Porque Deus, quando quebrou ele, quebrou direito. Foi na emenda, o negócio foi feio. Isaías teve o privilégio de ter a visão de Deus mostrar como foi esse acontecimento. Mas aí vem a ciência, entende que em algum momento da história houve de fato essa explosão, sem saber explicar. Muitos morreram estudando isso. Se tivesse pegado a Bíblia para ler, no primeiro dia de tinha nem estudado. Não tinha perdido 20 anos da sua vida. Não é só televisão. Hoje em dia não é só televisão, agora tem mais coisas, né? Satanás investe em um canal, aí daqui a pouco ele investe em outro. Nesse daqui deu certo, levou um monte. Aí ele vai, vira a rota. Aí já vai para outro, aí já não é mais canal, aí agora já está nas escolas, aí agora já está nas ruas, agora já está no cursinho, agora já está... Ele vai direcionando. Ele vai migrando. Vai comendo pelas beira. Dá uma outridinha aqui, outra ali. Aí quando todo mundo vira o foco para aquilo ali, ele já está de outro jeito que ninguém nem está vendo. Você sabe que novela, até essa dos 7 que passa, que é Bíblia, né? Eu gosto de assistir, mas olhando aqui agora, uma pessoa que não conhece, uma pessoa humilde, que não conhece a Bíblia, que não está aprendendo, a novela bíblica põe em dúvida. Sim. Uma vez a gente estava na igreja, que o rapaz foi pegar a novela, não pregou nem a Bíblia, foi a novela. Pregou a novela toda, Pregou a novela. Na novela semana passada, que eu fiquei pensando, nossa, olha que interessante, olha como que Satanás põe a dúvida até naquela época, no meio do povo de Deus. Sim. Tem uma mulher que ela é lá de Israel, que ela serve o povo de Israel, ela crê no povo de Israel. Mas aí chegou um pessoal lá de outra tribo lá que não crê em Deus, e aí começou a falar para ela que o Deus que ela servia, ele não tinha rosto, ele não aparecia, ninguém nunca viu.
E o Deus dele, que era as imagens, que ele adorava as imagens, ele mostrou as imagens para ela. Aquelas imagens que ele pedia, ele dava, fazia ela ficar bonita, sempre. E a mulher ficou, mas será mesmo? A primeira coisa que veio no pensamento dela, mas essa feitiçaria vai fazer porque eu posso me vingar de quem eu não gosto, quem fez o mal lá para ela. Olha pouco que virou o nome dela, fazer o mal. Entendeu? E o cara falou que as imagens não entendiam isso para ela, ou seja, uma pessoa que conhecia, assim, que achava que conhecia, que eu acho que conhecia, né? Que é o que é agora, até no nosso meio. Mas tem isso na Bíblia. Pessoas que serviam a Deus, profetas de Deus. A Bíblia mostra que iam lá se consultar com os adivinhos e Deus vai repreender eles. Pelo amor de Deus. Eu estava assistindo, eu sei que não é assim, mas isso é ruim que está assistindo. Aí ele vai pensar, realmente, Deus nunca ninguém viu, não tem como. Aí já começa, principalmente o católico que tem na imagem. Já fica Por isso meio que a assim, fé é uma precisa coisa, ser né? o quê? Exercitada. Aí tem uma vez lá que foi de Madalena lá que chegou um soldado e falou assim para ela, quando Jesus foi crucificado, mas ele era Jesus, ele curava, ele tinha poder, por que ele não saiu de lá? Por que ele não se salvou ele mesmo? Porque A menina sentou e ficou assim, por que será? Na hora, ela que já tinha sido um milagre, Jesus já tinha libertado ela dos demônios, mesmo assim ela não veio na cabeça dela. O que é mais fácil? Eu assistir. O que é mais fácil? Ler ou eu assistir? Pai, eu falei, rapaz. Até série. Tinha uma série que falou, não, mas eu assisti um filme. Eu não li o livro, eu vou assistir o filme. Eu já assisti o filme, né? Então, até na disse que é assim, que é uma coisa diferente, até isso é gerado também. Não, então, são coisas, para você ver, são coisas que tá na Bíblia, é isso que as pessoas duvidaram, as pessoas, está na Bíblia isso, entendeu? Mas é um ponto que nem está ali diante dos olhos da pessoa, isso vai acabar servindo, que nem você falou, né, de ponto para dúvida na cabeça de alguém. É aquilo que eu falo. Nem tudo que às vezes a gente aprende aqui, nem tudo que eu sei eu posso pegar para vocês. Nem tudo que eu sei, que às vezes a gente aprende, que a gente ensina, a gente pode pegar um microfone na igreja e falar. Porque vocês aqui, algumas coisas eu falo para vocês, mas vocês já estão preparados para ouvir. Vocês já estão preparados para esse momento. Você vê que tem assuntos aqui que eu entro com vocês e saio rapidinho. Volto depois. Pego ele com mais força. Deixo para lá. Vem, por quê? Isso são estruturas espirituais criando em vocês. O próprio Deus vai dando estratégia para me fortalecer na estrutura de vocês, para vocês chegar ao ponto de saber algumas coisas. Por que às vezes a pessoa fala, fulano começou a estudar teologia e doidou? Parou. Por quê? Porque quer abraçar o mundo de uma vez só, e uma vez só a gente não consegue, a gente doida mesmo. Né? Tem coisas que a gente precisa comer. É a mesma coisa que comer demais, ele não passa mal. A mesma coisa o espírito, se eu quiser encher o espírito de uma vez só, eu vou cair duro. Certo? Eu não vou suportar. Então eu preciso receber a cada dia a sua medida, a cada dia a sua porção. E aquilo ali vai o quê? Vai me fortalecendo, me fazendo mais crente, ter mais fé, ser mais confiante a Deus, mas isso é passo a passo. Ok? Cremos na vida eterna para os salvos e tormento eterno após o juízo final, para os que não creram em Deus. Mas nós temos base bíblica para isso. Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. O próprio Jesus está nos ensinando aí. João 11, 25. Essa eu e sabe. João 11, 25. É bem alto. Eu preciso me dar bem com esse João. João no meio da Bíblia, Evangelho. Isso aí. 11, 25. Vamos lá. E disse Jesus: Sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todos que ele vive nunca morrerão. Isso. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ué,
Mas ele está falando isso para os mortos? Está falando para quem acha que está vivo. Ele está dizendo, eu sou a ressurreição. O Senhor precisa de mim. Ah, mas eu estou vivendo, estou comendo, estou andando, estou orando. Mas ele está dizendo, está sem vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Foi o que aconteceu e ele fez com Lázaro, né? Trouxe o Lázaro de volta à vida. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Acredito nisso? Mas é lei da física, é lei da vida, é lei bíblica, é lei dessa terra que esse corpo tem data de validade. Esse corpo ele vai se deteriorando com o passar do tempo. A pessoa está morrendo pouco a pouco, mas ele está dizendo o quê? Você vai continuar vivo, mesmo fora desse corpo. Quando esse corpo não te suportar mais, você vai continuar vivendo em mim, você vai continuar vivo na minha presença, porque essa matéria aqui, ela vai se acabar. Essa carne, esse corpo não pode adentrar nas portas celestes do céu. Esse corpo não suporta o poder, a glória daquela presença. É muito forte o poder de Deus. Se hoje a gente não suporta o calor de um fogão, a gente deixa ali, ela esquece a mãozinha, às vezes a mãozinha está lá cozinhando, rela o dedo na panela de pressão, pronto, é uma semana com o dedo ardendo, né? A agulha lá no dedo. Imagina, né? O fogo da presença de Deus, o fogo do altar do Senhor, a presença de Deus na nossa. Onde estava o calor que a gente já não estava aguentando, né? O calor que deixa a gente até mal, o corpo não suporta. Imagina o calor da presença do Deus eterno. A Bíblia diz que ele é fogo consumidor, que ele é fogo que consome não só o pecado, mas todos os males. Esse nosso corpo não resistiria, mas Deus está dizendo, eu quero você vivo, e eu sou a ressurreição para a tua vida. Eu sou aquele que te traz vida e esperança todos os dias da sua vida. Credo nisso? Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 15. Agora estamos encerrando. Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 15. Pastor, tem mais assunto nisso? Tem, mas hoje é esse ponto aí que vai dar só dar uma beliscadinha no bife aí. Eu não gosto muito não, mas 20 Por quê? de só beliscar. Ah, não. Apocalipse 20, do 11 ao 15. O que está dizendo aí? Um grande trono branco, e os que estavam sentados sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se um livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas segundo as suas obras. E deu mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui nós vamos ver João se sentindo maravilhado. Por quê? Ele olha e diz que viu quem lá? Eu vi os mortos. Ele não sabia falar, ele não sabendo colocar uma explicação lógica do negócio. Ele olha e diz, eu vi lá os mortos. Que mortos? Por que ele diz os mortos? Aquele que ele viu morrer. Aqueles que ele viu que tinham morrido. Ele disse, eu cheguei lá, estava todo mundo lá. Né? Grande, pequeno, aqueles que estavam na presença do Senhor, aqueles que não, eu vi lá, todo mundo lá. Mas por quê? Aí ele explica depois, porque o Senhor deu ordem para que a terra desse os mortos que haviam caído sobre ela, e o mar também desse os seus mortos que tinham morrido e sido escondido nele. Ele deixa isso bem claro para nós. Mas é interessante que ele, não sabendo expressar, ele diz, eu vi lá os mortos lá em cima, eu não sei como, eu sei que eles estavam lá. Declarando que essa morte desse corpo ainda não é
morte. Ele vai dizer lá no 14, dizendo, eu achei que era a morte aquilo, mas quando eu vi, eles estavam vivos. Mas aí Bem Deus distintos, apresentou. né? Bem distinto. A morte, o inferno e os que não foram achados. No livro da Os que estavam, os que não foram achados no livro, nem por lá. Então, mas ele Passado. quando fala a segunda morte aqui no É isso que nós vamos entrar aí. Essa é a segunda morte. Então, essa, ele está dizendo, olha, aquilo que eu pensei que era morte, não é morte, né? Que é desse corpo aqui. Aqueles que eu pensei que tinham morrido, eles estavam vivos. Aí Deus vem e apresenta o quê? A segunda morte. Essa aí é morte, ele vem dizendo. Qual? Do 14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Aqueles que foram declarados mortos diante de Deus, sem obras, sem entendimento, sem uma vida com Deus, foram lançados junto com o inferno no lago de fogo. Aquilo que eles achavam que já era ruim, vai ficar pior. Aquilo que já é ruim, que é estar no inferno, a Bíblia diz que Deus ainda vai piorar a situação. Vai pegar o inferno, que diz que lá no inferno, né, o fogo já não apaga, né, o tormento é eterno. Agora você imagina o inferno ser lançado num lago de fogo, que por sua vez tem a proporção potencializada de tormento, de fogo, de sensação de ardor e de desesperança. Dá para imaginar um negócio desse? Aí João vem dizendo, isso aí para mim é morte. Né? Aqueles que eu achei que tinham morrido em carne, eles estavam vivos diante de Deus. Mas aqueles que não foram achados vivos diante do Senhor, mesmo estando depois de mortos, esses serão lançados no lago de fogo. Aqueles que não foram achados o seu nome escrito no livro da vida, esses foram jogados no lago de fogo. E quando que a gente coloca o nome no livro da vida? Quando vamos reconhecendo o Senhor como nosso Salvador e começamos a fazer Sim, né? Esse começar é verdadeiramente seguir a Cristo, andar na presença de Cristo. Aí as pessoas se confundem, né? Vem para cá, levanta a mão, começa a frequentar a igreja, entra e sai e não tem uma mudança de vida, né? Não tem um sentimento de transformação, não quer, não deseja ser transformado, mas vive dentro da igreja. A Bíblia diz que essa pessoa não vai ser achada no livro da vida, porque para Deus essa pessoa não está vivendo ou não está vivendo para Deus, certo? Então ela não vai ser encontrada, não vai ser achada quando tiver lá a chamada, né? Como se lá na aula, aí chega lá o professor, né? O Yuri, Denil, André, Michel, Tânia, ele chega lá e eu sou próximo, aí vai, chama todo mundo, mas não me chamou não, né? O que é? O nome está aqui. Ué, mas eu não pastor, mas eu, ele vai dizer, mas não, seu nome não está aqui. Você não se fez presente. Você estava presente, mas não se fez presente. Não entendi, pastor. Você estava lá, mas não fez nenhuma diferença. Você estava lá, mas não fez o que tinha que ser feito. Você estava lá, mas aquilo que eu mandei você fazer, você não fez. Né? Aquele caso lá que a gente vinha falando dos dízimos e ofertas. A pessoa faz mais do que era para fazer, aquilo que foi pregado no ontem, né? Mas não é aquilo que Deus me mandou fazer. Eu não vou receber por isso. Se eu fui contratado para limpar o chão e eu estou lá na direção, estou organizando tudo, estou deixando tudo bonitinho, mas o chão está sujo, eu não estou cumprindo o meu propósito, porque eu fui chamado, porque eu fui contratado. Então, primeiro eu preciso cumprir o meu chamado, primeiro eu preciso fazer a minha parte, para só depois eu ter o reconhecimento diante de Deus. Porque tem que morrer. Ninguém vai ficar vivo para sempre. Mas quando vai ficando velhinho, o que acontece? Tinha. Mas se você não está aqui, você não é de Jesus, não? Sim. Então, o povo de Jesus está aqui, ó. Agora. Quem? O povo de Jesus aqui. Eu sou de Jesus, você não é de Jesus, não? Sim. Eu sou de Jesus. Não, no passado tem que morrer. Os do presente vêm. Quando a gente vai ficando velhinho, a gente vai deixando o espaço para outro. E depois? Pensando na morte, acabou, não. Morrer, mas está em Cristo Jesus. Quando a gente morre aqui, a gente vai para onde? Hã? Quem serve a Deus e quem não serve? Vai ser tormento. Né? Então essa pessoa continua viva onde? Não aqui. Ela continua vivendo aonde?
Com Deus. Aqueles que fizeram por onde viver com Deus. E quem não fez por onde viver com Deus? Mas vai permanecer vivo, né? Sem esse corpo, mas está vivo. Aonde? Sendo atormentado pelo inimigo, porque não buscou a Deus enquanto tinha tempo. Ok? Ficou claro? E você vai querer viver na onde? Com Jesus? Quando acabar aquele tempo, quando ele ficar velhinho, Jesus falou, acabou aí a sua vida, você vai viver agora em outro lugar. Você vai querer viver aonde? Tem que fazer por onde, né? Tem que continuar orando, estudando, na igreja. Para quê? O seu nome ser escrito aonde? No livro da vida. Bem? Aí, quando tu for lá para Jesus, eu e tu não vamos ser velhos, vamos ser tudo igual, viu? Ficou claro aí esse Nem no céu, não, não esse ser ponto? velho não, nem no céu. Pode parar. Né? Vamos aguardar e Aí, receber ó, o tu não corpo vai ficar glorioso do falando Senhor. maior do que, mas o teu